Olá, tudo bem? Espero que sim. Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês tudo que a gente conversou e dar mais algumas explicações a mais, dar algumas informações sobre o tema dessa semana na aula. Olha só, então vamos lá. Texto literário e não literário, esses dois tipos de texto. Olha, o texto literário é aquele que tem uma construção textual de acordo com as normas da literatura. Objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoção no leitor, peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas, poemas e etc. São aqueles textos, que a gente pega para ler e dá uma viajada, imagina, sabe aquela situação que a gente viaja sem sair de casa? Esses são os textos literários. E para facilitar um pouquinho o entendimento, eles são textos fictícios. Mas aconteceu uma história parecida, meu amigo, aconteceu algo igual, mas não é a história dele. Então, é texto fictício. Isso aí a gente chama de texto literário. Já o texto não literário tem como objetivo informar, esclarecer e explicar. O texto não literário é frequentemente visto como texto informativo. Ele é construído de forma específica, com linguagem clara e específica, objetiva. O texto não literário é aquele texto que a gente pode falar que conta fatos reais. É um texto que traz informações verdadeiras. Um exemplo disso, o jornal, aquele jornal da banca de revista. Aqui em Goiás nós temos o Jornal Popular. Então, é um exemplo de texto não literário. Tá? Eu coloquei uns exemplos. Artigo científico, que alguém faz a pesquisa e publica esse artigo. Notícia ou textos didáticos. Agora eu vou perguntar. Esse texto é literário ou não literário? Ainda descobrirei os beijos que tento sonhar, que nunca senti. O amor que nunca vivi. É um texto literário, tá? Esse aqui eu coloquei um símbolozinho que vocês devem lembrar. É uma novela. Passou na TV, né? É um texto literário. E essa imagem representa um texto não literário, porque é um jornal que trata do assunto de negócios. E esse aqui, não literário também, que é uma imagem do livro de português, tem a função de informar os leitores. Aqui eu tenho um exemplo de um texto chamado de cartoon, tá? O cartoon, ele pertence ao gênero jornalístico, é considerado opinativo ou analítico. Ele dá a opinião do autor ou analisa uma situação. Ele tem a função de criticar, satirizar, expor situações por meio de desenhos, que é o grafismo, e um humor. Aí está escrito aí, a emergência está lotada. Você pode esperar algumas horas? Ok, pode deixar o meu braço aqui para marcar lugar na fila enquanto eu vou em casa almoçar? Esse texto é literário ou não literário? Ele é não literário, porque é um texto jornalístico. Por quê? A resposta está aí já. Qual é a sua finalidade? Fazer a crítica ao sistema de saúde brasileiro. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Jornais e revistas. Se eu tivesse a imagem, será que entenderíamos sobre o que se trata esse texto? Por quê? Olha, se a gente tiver a imagem, se tiver só o diálogo, a gente não entenderia. Porque a gente precisa do diálogo e da imagem para entender a mensagem, que é uma crítica. Do que se trata o texto de um cartoon que faz crítica ao sistema de saúde. Será que esse problema está sendo mostrado nesse texto? Existe no nosso cotidiano? Claro que existe, As emergências são lotadas e a gente tem que morrer praticamente para ser atendido. Mais alguns exemplos para vocês verem o que é literário e não literário. Esse aqui é um poema de Manuel Bandeira e é um texto literário. Esse aqui, Selfie-Mortal. Busca pela foto perfeita já matou 259 pessoas no mundo. Aqui tem um texto explicando a busca por selfies perigosas já matou 259 pessoas entre 2011 e 2017. Revelou um novo estudo, mas os autores da pesquisa acreditam que esse número pode ser ainda maior. O estudo compilou notícias sobre morte de pessoas enquanto tentava tirar fotos de si mesmo em situações arriscadas. São casos como o do jovem Gavin Zimmerman, 19 anos, que em julho deste ano caiu em penhasco na Austrália, enquanto fazia uma foto. Literário ou não literário?
texto não literário, porque ele está dando uma notícia. A Rosa e o Mar. Literário ou não literário? Literário. Brigadeiro de leite moça. Aí é uma receita. Esse texto é não literário, é um texto informativo, dando informação de como preparar aquela receita. Tá? Aí dentro disso nós temos a notícia. Notícia é um texto jornalístico, tá? Trata de temas atuais ou que ainda tem previsão para acontecer, fatos reais, atuais do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Esse tipo de texto é veiculado em jornal impresso ou online, revistas impressas ou online, os jornais são aqueles que passam na TV, rádio e internet. É uma linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão. Esses textos são em terceira pessoa, ou seja, eu primeira, ou segunda, ele terceira. Terceira pessoa, então eu vou contar a notícia de alguém, por isso que fala em pessoal, porque quem está contando não está participando na notícia. Recursos visuais que auxiliam no seu entendimento. O que são esses recursos visuais? Ou uma foto, se for um jornal ou revista impresso, ou um vídeo, tá? Ou alguma coisinha ali para a pessoa ver daquilo que você está escrevendo, da notícia que está sendo publicada. A estrutura. Como é que funciona essa estrutura? A gente imagina o texto ou até mesmo aquele jornal, ele tem que ter essa estrutura. Um título ou manchete, que é a mesma coisa, tem a função de chamar o leitor para aquilo ali, chamar a atenção dele. Epa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu ver se me agrada. Tem um negocinho chamado linha fina. Essa linha fina serve como um complemento do principal, do título lá em cima. Ele acrescenta uma informação ao título. A função de deixar o texto, chamar a atenção do leitor mais ainda. O leitor vai ler a manchete, ler a linha fina com mais informações e vai chamar a atenção dele aquilo ali. Eu tenho já, começa o texto de fato, aquele corpo do texto, é o primeiro parágrafo, a lead. Nele ali tem todas as informações que o leitor precisa para continuar a leitura do texto. Como assim? Lá eu tenho com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como. Sabe aquela pergunta de curioso? Tudo está ali no primeiro parágrafo, tá? E o restante é chamado de corpo da notícia, né? E trata-se da informação mais completa, vai dar mais detalhes do acontecimento mencionado. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma notícia. Eu tenho aqui, ó, o título ou manchete, na seção do jornal chamada Agronegócio. Esse aqui é o título ou manchete. A linha fina, como o próprio nome está falando, linha fina. E aqui, minha lead começa no A e termina aqui no primeiro ponto final de 2018. O restante é corpo do texto. Dentro da notícia, eu trabalho a questão da objetividade e subjetividade. O que é isso? Objetividade é quando o jornalista, quem está escrevendo a notícia, expõe um fato sem dar a sua opinião. Tá? E a sua objetividade é quando o jornalista coloca o fato e coloca a opinião dele. Então, seria a mesma coisa. Você gosta do frio? Está muito frio em Goiânia, mas eu não gosto, então eu estou sendo subjetivo. Eu, como repórter, estou sendo subjetivo. Mas o objetivo está fazendo frio. E falo sobre isso e pronto, acabou sem dar a minha opinião. Objetivo e subjetivo. Tá? Isso aqui não. Classe de palavras. Olha só. Tá, vamos lá para a gramática agora. A gente viu a estrutura do texto. Aquela outra slide que passei rapidinho, a gente vai ver ainda depois. Vamos por parte. Olha só. Classe de palavras. As palavras, né, todo mundo sabe o que é palavra, né? O conjunto de letrinha ali combinada que tem um significado e tal. As palavras que constituem a língua portuguesa agrupam-se conjuntos ou classes, de acordo com suas características. Cada classe de uma palavra tem um papel diferente na frase. Como é feito esse processo de classificação? O que é uma classificação? Classificar é o mesmo que dividir. Classe é o conjunto de objetos possuidores de uma ou mais propriedade em comum. Por exemplo, se vocês têm filhos, têm irmãos, alguma coisa assim, ele vai estudar numa sala que os meninos têm a mesma idade dele. Então, a classificação é essa, tá?
Aqui eu tenho 16 elementos, formas geométricas. Eu tenho 16 formas geométricas. Eu tenho um cubo, eu tenho um cilindro, eu tenho a esfera e eu tenho a pirâmide. Aqui eu tenho cores, eu tenho formas diferentes, tamanhos diferentes e texturas diferentes. Então, eu posso separar, agrupar, classificar esses elementos de 4 formas diferentes. Mas eu coloquei aqui só em 2 para vocês entenderem. Eu posso classificar por tamanho, os grandes dos pequenos, e por textura, áspero e liso. Dentro disso também eu posso separar por cor, né, e por forma. Assim também funciona as classificações das palavras. A gramática classifica as palavras de 10 formas, são 10. Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Nós vamos ver cada uma delas agora. Só que antes nós vamos ver essas 3 classificações, semântico, morfológico e sintático. Porque, olha só, às vezes a gente vê uma coisa, mas essa palavra era substantiva, agora ela está sendo sujeito, né? Vamos ver o que é isso, porque eu estou analisando em níveis diferentes, né? Estou usando outro critério para analisar. O semântico, ele estuda a questão do som, estuda a questão do significado daquela palavra, questão de sinônimos, antônimos, então, e essa é a parte semântica. A morfologia, né, o aspecto morfológico, ela realiza essa operação levando em conta características formais do vocábulo. O verbo é a única classe de palavras que tem, e em tempo, eu sei que é presente, passado, futuro, é a única que mostra para mim. E ele me dá a resposta: cantarei, cantaram. Cantarei, eu sei que futuro, cantaram, eu sei que passado. Então o verbo vai mostrar quando aconteceu aquela ação. O adjetivo, que eu vou mostrar para vocês o que é o único que acrescenta isso aqui, né, para dar mais intensidade, na forma masculina e feminina. A morfologia, ela estuda essas coisinhas aqui. O sintático, ela vai mostrar pra gente que a combinação da palavra dentro da frase, a posição que a palavra vai ocupar dentro da frase. O sintático é tudo que se refere à combinação das palavras entre si. O artigo sempre se refere a um substantivo, isso é fato. O adjetivo modifica o verbo, o advérbio ou até um outro adjetivo. O substantivo e o verbo são 2 classes que pode chamar de básicas ou nucleares. Vou falar disso já já, porque elas podem funcionar como núcleos. O que eu quero que vocês entendam? A gente sabe que no universo só tem um Sol, mas aqui na gramática eu tenho 2. O que é o Sol? Eu tenho um Sol e tenho os planetas, né, que giram em torno dele. Aqui eu vou ter o meu Sol e vou ter o Sol substantivo, aqui. Vou ter o meu Sol substantivo. E em torno desse Sol substantivo, eu vou ter dentro, em torno dele, né, o adjetivo, o numeral, o artigo, o nome. Então, essas 4 classes de palavras vai depender do substantivo para existir. E aqui eu tenho a questão do verbo. O verbo, eu vou precisar do advérbio e da preposição, tá? Aliás, o contrário, o advérbio e a preposição vai precisar do verbo. O verbo também é o outro Sol. Aí eu tenho 2 classes independentes, que elas se basam, elas sozinhas, né, não tem preocupação nenhuma. É a conjunção e a interjeição. O substantivo é a classe gramatical variável. Por que é variável? Porque eu tenho alteração nela. Eu posso colocar ela no feminino ou no masculino, singular ou plural, tá? Variação de gênero ou número. Toda vez que vocês virem o português falar variação de número, né, aquele da matemática, é o número singular plural. Essa classe de palavras vai estudar os nomes dos seres. Tudo tem nome. Seres, o seu nome, o nome próprio, são os nomes próprios, sentimentos, fenômenos. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Goiânia, Maria, alegria, garrafa, cadeira, mesa, é o nome. Tudo isso é substantivo. O adjetivo também tem variação de gênero masculino e feminino, singular e plural, que é o número, vai qualificar, vai caracterizar esses nomes que eu falei agora no substantivo. Vai caracterizar os seres, lugares, sentimentos, fenômenos. Então, eu vou falar da menina, substantivo, mas eu estou falando da menina, dela. Estou falando do homem, mas um homem bondoso, da blusa, a blusa verde,
fruta madura, então essa palavra que vem depois do substantivo é chamada de adjetivo se ela indicar uma característica desse nome. Depois eu tenho o numeral. Aí sim, o numeral é aquele lá da matemática, só que a gente usa no português por extenso, tá? Igual tá aqui na tela. É a classe gramatical invariável, não tem variação, só o caso de 200, tá? Que vai para o feminino. É a classe gramatical de palavras invariáveis que não tem variação de gênero e número. Atribui quantidade ou uma sequência. Quantidade, 1, 2, 3, 4, né? Sequência, primeira, segunda, terceira. Vamos lembrar mais dois. Que o dobro também é numeral. Ah, eu comprei o dobro de bolo. Sei lá, eu comprei o triplo de alguma coisa. O dobro de crianças vieram à aula. Então, esses numerais multiplicativos nessas palavras é também chamado de numeral. E o outro, que é o contrário, que é a divisão, metade, um terço, um quarto, também é chamado de numeral. O artigo, ele só tem a, o, suas variantes de singular e plural, né? As, os, uma e um, umas, uns. Esses quatro, né? Tanto masculino, singular e plural, o, a, uma e seus plurais, para existir, precisa do substantivo. Por isso que eu falei lá no comecinho que o substantivo é quem manda. Tá? Então, ele tá ali, ele vem antes. Então, a menina, as duas amigas estão conversando e falam assim, amiga, eu comprei uma blusa. Eu fui lá na 44 e comprei umas blusas. Beleza. Deu para entender que você foi lá e fez uma comprinha de várias roupinhas e tal. Aí, você encontra sua amiga e fala assim, amiga, eu comprei a blusa. Então, você comprou uma blusa específica. Então, você está definindo qual é a blusa que você comprou. Então, os artigos definidos e indefinidos são para essas situações que a gente utiliza. Os pronomes é muito legal. Por quê? Para a gente não ficar repetindo o nome da vida, a gente usa os pronomes, que ele é usado para substituir o substantivo. Tá? Ele acompanha ou ele substitui o substantivo. Em vez de eu falar Maria, Clara, Joana vão sair com as meninas. Aí eu falo, elas vão sair com as meninas. Porque em algum momento eu já citei o nome dela e eu não preciso ficar repetindo isso. O verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa. Primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele, né, ela. Número, singular e plural. Singular, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Tá? Esse é número e pessoa. Tempo. Pretérito, presente, futuro. Modo, indicativo, é do fato certo. Subjuntivo, fato duvidoso. Imperativo, que é o modo da ordem. Tá? E voz, ativa e passiva, que eu não vou entrar muito nisso, não. Vou deixar para mais para frente. O verbo pode indicar ação, tudo que você imagina alguém fazendo, ação. Estado, que é aquele momento passageiro, ela estar grávida, ela permanece feliz, em algum momento a felicidade vai passar, né? Então é isso aí. Fenômeno, chover, trovejar, ocorrência, nascer, morrer, desejo, querer. Aí eu tenho os exemplos. Ele corre para o parque, Maria ficou doente, chove em Goiânia, nasceu o filho do Jé. Então, esses são os verbos. Ah, professora, eu tenho dúvida. Como identificar verbo? É simples, você olha a palavra e vê, e tenta colocar ela no pretérito, no futuro, no presente, para ver se combina, tá? Ou então, tenta achar a palavra que indica ação, alguém fazendo alguma coisa, que vai dar certo. Os advérbios. Os advérbios, se quiser anotar essa tabelinha, é muito importante também. Os advérbios é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem feminino, não tem singular, ela é do jeitinho que aparece aí. Não tem plural, né? Às vezes pode aparecer plural, às vezes pode aparecer singular. Mas o jeitinho que ela aparecer vai ser daquele modelo. Não existe bastantes, é bastante. O advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, tá? Do adjetivo ou do próprio advérbio. Mas vamos pegar o verbo. Ela chegou tarde. O verbo é chegou. Tá. O
tarde é o advérbio. Por quê? Porque eu estou dando mais detalhe à ação de chegar. Estou falando quando a pessoa chegou. A ação é chegar, o verbo é chegar. Ela chegou quando ela chegou tarde. Tempo, tarde. Então, lá está intensificando o sentido do verbo. Do chegou aqui, o tarde está intensificando aqui o chegou. Está mostrando para mim quando. Ele mora aqui. O verbo é morar. E o aqui está mostrando que é o lugar onde ele mora. Então, eu acabei de falar. Mora. Eles agiram mal. O mal é o modo. Eles agiram. A maneira que eles agiram. Mal. Ele não saiu de casa. Tá dando para mais aqui é de casa. Não. Advérbio de negação. Mas está falando que ele não saiu. Ele não fez o quê? Ele não saiu. Então, apesar de estar vindo antes, está completando saiu. E o dúvida? Talvez, quem sabe ele volte. A preposição. É importante vocês anotarem também a preposição. Ela estabelece a relação entre dois ou mais termos da oração. Entre o verbo e seu complemento, por exemplo. São sempre essas. Elas não mudam. Elas são essa aí. Gosto de café. Né? Então, preposição. E a conjunção tem a função de ligar duas orações ou duas palavras que sejam a mesma coisa. Por exemplo, dois substantivos. Né? Maria e João. Ele joga futebol e basquete. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. A interjeição, a gente usa muito interjeição nas redes sociais, mas a gente nem sabe o que é uma interjeição. Por quê? Ela está até sendo substituída por figurinhas, por emojis e tal, porque ela é uma palavra, um tipo de palavra que é usada para exprimir emoções, né, sensações. Então, se você está nervosa, você fala af, né? Ai, onde você vai? Você escreve lá e a pessoa vai entender aquilo, porque você está colocando uma carinha, está escrevendo. Então, tá aqui, ó. É uma interjeição, ó. Ai, machuquei meu peito. Então, você deu para entender que a pessoa está sentindo dor. Ah, como eu queria voltar a ser criança. A pessoa tá pensando, tá saudosista, né? Puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio. Nossa, que bom, a pessoa tá toda feliz. A gente imagina a pessoa falando toda empolgada isso. E é só esse o assunto de hoje. Qualquer coisa a gente debate na próxima aula e no próximo vídeo. Até mais.